O filme começa com um xerife chamado Ed Tombell relatando como a criminalidade era menor em seus tempos, e após o monólogo, vemos um policial prendendo um homem e recolhendo um tanque de oxigênio do preso. Após chegarem na delegacia, o rapaz liga para o xerife informando sobre o que tinha apreendido, mas enquanto o jovem falava no telefone, o prisioneiro se levanta e ataca o policial, e assim que o moço é eliminado, o filme nos apresenta Anton Chigurh. Depois disso, o filme nos mostra o homem lavando suas mãos e recolhendo seu equipamento, e logo em seguida, vemos Anton descendo do carro da polícia e abordando o motorista, e assim que o homem desce de seu carro, Anton elimina usando seu dispositivo. Posteriormente, vemos Lewin Moss caçando alguns cervos, e logo que erra o alvo, recolhe seus pertences e começa a seguir os rastros do animal. Porém, ao longo do caminho, Lewin encontra alguns carros abandonados, e assim que se aproxima, encontra vários homens sem vida. Ao longo de sua investigação, Lewin encontra um dos homens ainda vivo pedindo água. Entretanto, Lewin ignora o rapaz e recolhe sua arma, e ainda no mesmo momento, o homem encontra uma grande quantidade de drogas, e após questionar o sobrevivente sobre a causa daquela briga, Lewin caminha para encontrar o sobrevivente do ataque. Enquanto estava seguindo os rastros, o homem encontra alguém sentado debaixo de uma árvore e aguarda antes de se aproximar. E após algum tempo, Lewin se aproxima e encontra um homem sem vida, e após recolher sua arma, encontra uma grande quantidade de dinheiro em uma maleta e leva a quantia para casa. De noite, assim que chega em sua residência, Lewin esconde as armas debaixo da casa, e assim que entra no local, Carla Jean Moss, sua esposa, questiona o que tinha na maleta, e após o homem responder o que tinha acontecido em seu dia, vemos Lewin com dificuldades para dormir durante a madrugada. Devido a isso, o homem se levanta de madrugada e diz para Carla que esqueceu de fazer algo no lugar em que encontrou o dinheiro, e assim que chega no local, Lewin descobre que alguém encontrou os carros e eliminou o último homem, e enquanto estava observando em sua volta, 2 homens encontram seu carro e danificam os pneus, e após isso, começam a averiguar o ambiente. Graças a isso, Lewin inicia uma fuga, e após algum tempo correndo, o homem é atingido e começa a escapar por um rio próximo enquanto um cachorro lhe persegue, e depois de algum tempo nadando, consegue chegar em terra firme, porém, Lewin começa a secar sua arma, e antes que o cão lhe ataca, o homem consegue eliminar o animal. Posteriormente, vemos Anton em uma loja de conveniência, e ao longo da conversa, Anton começa a intimidar o homem e perguntar sobre sua vida pessoal, e após algum tempo de diálogo, propõe uma aposta de cara ou coroa, mas não diz qual será o prêmio caso ele ganhe, e após o senhor ganhar a aposta, Anton se retira e diz que aquela se tornou a moeda da sorte dele. Depois disso, vemos Lewin dizendo para sua esposa que ele iria viajar para outra cidade, porém, diz que Carla iria para a casa de sua mãe e relata os últimos detalhes para a jovem. Na noite do mesmo dia, o filme nos mostra Anton se encontrando com 2 homens indo ao local onde Lewin tinha encontrado dinheiro, e após o homem inspecionar a caminhonete abandonada por Lewin, começa a averiguar os sinais deixados pelo homem, e não muito tempo depois, Anton elimina os homens. No dia seguinte, vemos o xerife Ed recolhendo o cavalo de Loretta Bell, sua esposa, e levando-o até um carro em chamas, e assim que desce do carro, Ed conversa com o policial Wendell sobre quem seria o dono do veículo, e não muito tempo depois, a dupla vai até o local onde os carros estavam abandonados. Posteriormente, o filme nos mostra Anton invadindo a casa de Lewin, e após investigar sobre o paradeiro do homem, Anton recolhe uma garrafa de leite e se senta na frente da televisão. Depois disso, o homem vai até a responsável pela locação dos trailers perguntar sobre Lewin, porém, a mulher não responde às perguntas de Anton. Em seguida, vemos Lewin organizando as bagagens de Carla dentro de um trem, e ao longo da conversa, o homem tranquiliza sua esposa sobre o futuro incerto, e ainda no mesmo momento, vemos Ed e Wendell investigando a casa de Lewin, e após descobrir que alguém já tinha entrado na casa antes deles, começam a especular sobre o que fazer posteriormente. Após isso, Lewin vai até a cidade e se hospeda em um hotel barato, e enquanto estava se adaptando no local, o homem recolhe uma quantia de dinheiro da maleta, retira a grade da passagem do ar-condicionado, e esconde a mala nos dutos do apartamento. Ainda no mesmo momento, vemos Anton ligando para o trabalho para todos os números que encontra no extrato bancário de Lewin, e na noite do mesmo dia, vemos Lewin voltando para casa. Entretanto, o homem pede para o taxista passar em frente dos apartamentos do hotel, e enquanto estava averiguando o ambiente, descobre que alguém tinha entrado em seu apartamento, e assim, pede para o taxista deixá-lo em outro hotel. No dia seguinte, Wendell revela para o xerife Ed que o rapaz encontrado sem vida na estrada não foi abatido por uma munição, e após uma curta conversa sobre o que poderia ter acontecido, o filme nos mostra Lewin comprando uma arma e alguns equipamentos de acampamento, e logo em seguida, vemos o homem realizando adaptações em sua escopeta. Ainda no mesmo dia, Lewin retorna ao antigo hotel e aluga um outro quarto, e assim que entra no local, começa a preparar uma forma de recolher a maleta,
E ainda no mesmo momento, vemos Anton dirigindo pela cidade. Porém, descobrimos que o homem estava com um rastreador que indicava a localização da mala de dinheiro. Graças a isso, Anton explora o hotel e descobre em qual apartamento a maleta estava. E assim, aluga um quarto e começa a se preparar para recolher o objeto. Enquanto isso, Lewin no quarto ao lado começa a usar seus dispositivos para recolher a maleta. Ainda no mesmo momento, Anton recolhe uma arma e seu tanque de oxigênio e começa a caminhar pelo hotel. E assim que invade o quarto onde a mala estava escondida, elimina os homens que estavam hospedados no apartamento. Com isso, Anton começa a procurar pela mala, e após algum tempo, descobre que o objeto foi escondido nos dutos do apartamento, e ainda no mesmo momento, vemos Lewin fugindo de carona em um carro com a mala em mãos. Posteriormente, o filme nos mostra um empresário conversando com Carson Wells, onde ele questiona se o homem conhecia Anton Chigurh, e após detalhar como foi seu último encontro com Anton, o empresário contrata Carson para encontrar Anton e a quantia de dinheiro. De noite, vemos Lewin dando entrada para se hospedar em um outro hotel, e ao longo da conversa com o funcionário, Lewin pede para que o homem o avise caso alguém dê entrada no hotel aquela noite. Durante a madrugada, Lewin não consegue dormir, e com isso, começa a procurar por algo dentro da maleta, e não muito tempo depois, encontra o rastreador escondido, mas enquanto estava averiguando o objeto, começa a ouvir alguns sons vindo de dentro do hotel. Após algum tempo, Lewin recolhe sua arma e aguarda alguém abrir a porta, e não muito tempo depois, avista alguém parado em frente à porta, e assim que a porta é arrombada, Lewin atira em direção da porta e foge pela janela com a maleta. Assim que se recompõe, o homem retorna para dentro do hotel e foge pelos becos. Entretanto, Lewin é atingido de raspão, e após averiguar seu ferimento, torna a fugir, e com isso, consegue uma carona em uma caminhonete que passava, mas assim que entra no veículo, o motorista é eliminado e Lewin foge com o carro enquanto era alvejado. Ainda no mesmo momento, Lewin perde o controle do veículo e bate em um carro estacionado, e assim que desce da caminhonete e se esconde atrás de um carro, avista quem estava lhe perseguindo pelo reflexo de uma vitrine. Logo que Anton se aproxima do carro batido, Lewin aparece e começa a atirar no homem. Porém, Anton consegue fugir e se esconder, mas assim que se aproxima, Lewin descobre que tinha atingido o homem e encontra um rastro de sangue. Posteriormente, o filme nos mostra Lewin dirigindo a caminhonete até a fronteira para o México, e enquanto caminhava pela ponte, o homem encontra um trio de jovens, e durante uma curta conversa, Lewin paga um dos rapazes para ficar com suas roupas, e ainda ao longo do trajeto, o homem sobe na barreira de proteção e lança a maleta para fora da ponte. No dia seguinte, vemos Anton ferido ateando fogo em um carro, e logo em seguida, entra em uma farmácia enquanto o veículo explodia e rouba alguns medicamentos, e assim que retorna para o quarto de hotel, retira munição de dentro de sua perna e começa a cuidar de seus ferimentos. Ainda no mesmo momento, o xerife Ed recebe a notícia de sua secretária que os carros encontrados estavam todos em nome de pessoas falecidas, exceto de Lewin. E enquanto estavam conversando, Ed avista um caminhão carregando os corpos dos homens encontrados, e assim que intercepta o rapaz, pede para que ele cubra melhor os corpos para que ninguém os encontre. Depois disso, vemos Lewin acordando em um hospital onde Carson conversa com o homem sobre a maleta desaparecida, e após conversarem sobre Anton, Carson pede para que Lewin lhe entregue o dinheiro. Entretanto, o homem diz que tinha gastado toda a quantia. Ainda durante a conversa, Carson diz que Anton poderia estar em busca de Carla Jean, e assim que houve informação, Lewin diz que não precisava de Carson, já que ele poderia negociar com Anton. Entretanto, Carson diz que era impossível negociar com o homem, e diz que mesmo que entregasse o dinheiro, ele iria eliminá-lo apenas pelo prazer. Ainda no mesmo dia, o xerife Ed se encontra com Carla e questiona sobre o paradeiro de Lewin, e após a moça dizer que não tinha informações de seu marido, o homem entrega um cartão para contato e diz que ela poderia contatá-lo caso soubesse de algo. Enquanto isso, o filme nos mostra Carson investigando a ponte da fronteira, e não muito tempo depois, encontra a mala de dinheiro. Mais tarde no mesmo dia, logo que o homem retorna para o hotel, reencontra Anton e a dupla conversa no quarto em que Anton estava, onde os homens conversam sobre o paradeiro da maleta. Enquanto estavam negociando, Carson diz o local de onde o dinheiro estava. Porém, após algum tempo de conversa, Anton elimina Carson. Ainda no mesmo momento, Lewin liga para o homem e questiona sobre Carson. Porém, Anton diz que sabia onde o homem estava e diz que estava indo encontrar com Carla Jean, e ao longo da conversa, Anton propõe de receber o dinheiro e deixar a mulher viva. Caso contrário, iria eliminar o casal e encontrar o dinheiro. Porém, Lewin desliga a ligação sem responder à proposta. No dia seguinte, o filme nos mostra Lewin tentando passar pela fronteira para chegar nos Estados Unidos, e após Lewin dizer que tinha servido ao exército americano, vemos o homem entrando em um estabelecimento e pedindo por roupas novas. Logo em seguida, Lewin recolhe a mala com o dinheiro e vai até um telefone público para conversar com sua esposa, e ao longo do diálogo,
Lewin diz para Carla Jean que estava bem e que em breve ele iria colocá-la em um avião e deixá-la em um lugar seguro, e quando sua vida estivesse mais calma, iria se juntar a ela e suas vidas voltariam ao normal. Posteriormente, o filme nos mostra Anton entrando em um escritório e eliminando o empresário que contratou Carson. Porém, um funcionário do homem que estava no local questiona se Anton iria eliminá-lo. Entretanto, somos levados para o carro onde Carla Jean e sua mãe estavam para fugirem da cidade. Porém, as mulheres estavam sendo seguidas por alguns homens. Logo que as mulheres chegam na rodoviária, um dos homens aborda a mãe de Carla Jean, ajuda-a com as malas, e questiona qual era o seu destino. Enquanto isso, Carla conversa com o xerife e pede para que ele encontre Lewin e apenas converse com seu marido. Ainda no mesmo momento, vemos Anton pedindo por ajuda na beira da estrada, e assim que um homem estaciona para lhe ajudar, Anton começa a conversar sobre qual era a melhor forma de sair de avião daquela cidade, e não muito tempo depois, vemos que Anton roubou o carro do homem e estava lavando o veículo em um posto de gasolina. Ainda no mesmo dia, vemos Lewin conversando com uma mulher enquanto estava indo se hospedar em um hotel, e logo em seguida, o filme nos mostra o xerife Ed se aproximando do local. Porém, o homem avista uma movimentação suspeita, e assim que estaciona no estabelecimento para averiguar, encontra várias pessoas sem vida, e não muito tempo depois, descobre que Lewin foi eliminado. Na noite do mesmo dia, Carla Jean vai até o local para conversar com o xerife, e assim que o encontra, é revelado para ela que seu marido havia partido. Mais tarde, o xerife Ed conversa com um colega de trabalho sobre o ocorrido daquele dia, e enquanto estava indo embora, a dupla conversa sobre o estranho comportamento do homem que estava realizando as eliminações, e devido a isso, Ed vai até o local onde Lewin tinha falecido para investigar por conta própria. Logo que se aproxima da porta, o xerife descobre que a porta tinha sido arrombada assim como a da casa de Lewin, e assim que entra no quarto, começa a averiguar o ambiente, porém, não consegue encontrar nenhuma prova concreta. Posteriormente, Ed vai até a casa de um amigo chamado Elise, onde eles conversam sobre as lembranças do passado, e após Elise relatar o trágico falecimento de seu tio, aconselha Ed sobre o novo mundo mais violento em que estava vivendo. Depois disso, o filme nos mostra Carla Jean no velório de sua mãe, e assim que chega em casa, encontra Anton sentado na sala, e logo que o avista, diz para o homem que não tinha dinheiro, porém, Anton responde que não estava ali por dinheiro, mas apenas para cumprir a sua palavra com Lewin. Após isso, Anton diz que poderia ajudá-la a ficar viva, e assim, joga uma moeda para cima e pede para Carla escolher um lado. Entretanto, a moça responde que a moeda não tinha poder, mas suas atitudes sim, e logo em seguida, vemos Anton saindo da casa da jovem. Posteriormente, vemos o homem dirigindo o carro de Carla, e durante um cruzamento, o motorista não respeita a sinalização e colide com Anton, e graças a isso, o homem sai ferido do carro e senta na beira da calçada, e assim que dois jovens se aproximam, Anton compra a camisa de um dos garotos e apoia seu braço quebrado, e com isso, o homem se levanta e segue seu caminho. Depois disso, vemos Ed conversando com sua esposa, onde o homem relata o sonho que o fez ficar acordado a noite toda. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme onde os fracos não têm vez. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!